é um momento da gente mostrar, de fato, a mineração, a sua importância, os caminhos que o próprio setor tem seguido e que a gente também precisa seguir. Risco e segurança são palavras comuns no dia a dia da mineração. É por isso que prevenir, integrar e construir confiança ainda são sempre tarefas coletivas e urgentes. Neste episódio, a conversa é com uma expert no assunto, que atua justamente onde técnica, regulação e diálogo se encontram. Não sai daí, eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Sou Bruno Amaral, em conjunto com meu amigo e parceiro Gustavo Roberti. Fala aí, Tamo beleza? junto. E aí, foi bem de férias? Bem demais. E você? Como é que foi? Descansou, viajou? Descansei, viajei. Cruzeiro já foi pra liderança, já voltou, perdeu. Então, enfim, tava fazendo parte. Você faz parte. E esse frio? Eu sabia que o elefante tava na árvore e alguém tinha colocado lá. Mas sair, tava né? melhor que o esperado. Igual teve um time também que no Mundial também teve. Não, mas isso, já teve? passou, já é passado. Já é passado, né? Já é passado. Acho que a gente pode voltar a falar sobre o Veroncast. Vamos falar sobre o Veroncast. E Inclusive, temos que comemorar, né? Saímos da sétima temporada, né? Temos que comemorar. Começou A a longa, parecia longa. novela mexicana. Não era, Sétima temporada terminou. Terminou, cara, né? Quase Agora- termina 2027, não Agora termina a vamos sétima ver. temporada. Pois é, agora vamos ver quanto tempo vai demorar. Você não vai essa enrolar a oitava língua pra temporada. falar agora não, né? Coloca aí nos comentários quanto tempo você acha que vai demorar a oitava temporada. Não, E aí, 2032. qual é o título? Porra, não me pega não, cara. Qual é? Vamos lá. Quem faz junto, não é? Quem faz junto, entrega diferente. Entrega diferente. Vamos junto nessa oitava temporada que vai bombar, pessoal. Vamos fazer junto que a gente vai entregar diferente. Esse Veroncast tá melhor ainda, pessoal. Oitava isso aí. temporada vai ser incrível. Quinta série reinando ainda, mas a gente vai. Não mudou o traje não, tá? Então Não. assim, a gente aceita. Talvez a gente vai fazer uma coisa diferente. Talvez colocar Pix, né? Porque temos que mudar, né, cara? Temos que Vai estar na trocar, 17ª temos que trocar. temporada a gente vai estar com esses mesmos, né? É complicado. Tem que dar Aí uma... aviso pro Joel Você aí pode pra dar uma dar uma tratativa ajudada na aí. pele também, tá, cara? Fazer uma coisa diferente. Você vai me indicar essas suas, Tá bom. Mas técnicas. que chega de falar de nós dois. Vamos aqui, falar de coisa séria. Vamos trazer nosso convidado pra mesa. Vamos lá. Hoje, né, a gente recebendo a Aline, que honra ter aqui você conosco. Aline Pereira, né? A Aline é PhD em Tecnologia Mineral e Engenheira de Minas, formada pela UFMG, então também, né, que legal ter você conosco. A Aline tem mestrado e doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Minas, também pela UFMG. Ela possui uma trajetória acadêmica e técnica com foco em geotecnia, sustentabilidade e regulação mineral e políticas públicas no setor. Atualmente atua como gerente de assuntos minerários pelo IBRAM. Então, vai ser uma honra, né? A gente estava aqui no preâmbulo falando sobre toda essa parte de regulação, toda essa forma de conformidade e como que a gente traz segurança para o negócio de mineração. Então, Aline, bem-vinda. Obrigado por estar aqui conosco, né, no Veroncast, falando numa temática tão importante que é a mineração para o nosso setor. Muito bem-vinda, Aline. Eu que agradeço muito o convite, muito honrada. Eu que fico honrada, gente, pelo convite aí, pela oportunidade aí de conversar com vocês. Nada, E a gente estava exatamente agradece. fazendo de fazer junto para fazer diferente. Então, a Aline Vamos já lá. trouxe aqui, né, diversos insights de como que a gente pode colaborar para fazer diferente. Aline, eu tentei aqui, quase tive que fazer aqui um resumo muito grande para encurtar a tua formação e tua experiência, que é muito grande. Você puder falar para a gente um pouquinho, né, como é que foi a tua experiência acadêmica, né, como é que sua jornada, né, como profissional, e como é que você chegou hoje, né, como gerente de assuntos, né, do IBRAM, e falar um pouquinho dos seus aprendizados nessa sua jornada. Conta pra gente aí. Claro, vou contar. Claro que eu tenho diversos colegas aqui e amigos, né? E mentores excepcionais aí ao longo da carreira e que têm currículos muito mais excepcionais, tá? Eu me considero ali iniciante ainda. Estamos eterno aprendiz, né? Eterno aprendiz, exatamente. É. Eu gosto disso. A gente aprende o tempo todo, cada dia, né? Bom, resumiu o meu currículo, né? Como que eu cheguei até aqui, né? Vem lá de trás da escolha da engenharia de Minas, né? Na época que eu fiz vestibular,
A gente não estava no grande ciclo, e aí já trazendo, né, uma característica da mineração, um setor, uma indústria cíclica, Sim. né, de resultados econômicos. Quando a gente olha questão econômica, geopolítica, grandes ciclos aí. Muito em virtude dos próprios países, grandes nações, quando elas destravam, alavancam o desenvolvimento, a gente observa boom no consumo, oferta e demanda. Então, uma indústria cíclica, diferente de uma indústria do agro, que a gente percebe crescimento com o aumento da população. Quando eu escolhi fazer engenharia de Minas, foi uma série de razões, muito pessoais, né, do contexto de família. Não tenho pessoas da mineração, mas há duas coisas que eu sempre gostei, tive afinidade, a área de exatas e a área de ciências da terra. E aí fui para a engenharia de Minas, não era um grande ciclo, tá? A engenharia de Minas estava ali, foi nos anos 2000, início dos anos 2000. Entrei e aí a gente começa a observar um grande ciclo se iniciando. E aí a escolha foi certa. E realmente eu tenho uma paixão pela área, pelas geociências, pela natureza, pela própria história de formação dos planetas, do nosso planeta. E toda essa história, essa gênese, está relacionada por que o nosso mundo funciona como ele funciona, os eventos climáticos, as origens dos depósitos, a escassez, né? E a gente falar dos recursos minerais que são finitos. Tudo isso está relacionado, em virtude da nossa história. Acertei, porque eu fui me apaixonando cada vez mais pela indústria da mineração. Dentro da escola, eu tive oportunidades de ir para a pesquisa. E aí eu fui descobrindo, uma engenharia muito prática, muito de campo, e era isso que eu queria, grande indústria, escala excepcional, né? Uma escala muito diferente de outras indústrias, movimento de milhões de toneladas em uma operação, enfim. E aí, mas eu tive essa oportunidade dentro da academia e fiquei dividida, eu vou para a indústria, vou ficar na academia. Eu fiquei na academia e decidi fazer o mestrado e doutorado, porque eu estava vendo o ciclo se iniciar, mas tive a oportunidade na academia com professores de referência que estavam sempre no mercado também, sempre em conexão com a indústria, diretamente com a produção. E eu aproveitei que eu pensei assim, quando eu sair vai ser difícil voltar e fazer um mestrado e um doutorado. E ali eu acho que eu tive a felicidade de ter a oportunidade de conciliar a oportunidade que eu estava tendo dentro da escola, da pesquisa e das pessoas que estavam lá naquele momento para serem os meus orientadores ali naquele momento. E aí eu fui, à medida que eu fui para o mestrado, doutorado, eu fui conciliando o trabalho na indústria com o trabalho também do mestrado e doutorado. E passei a dar aula também. E aí eu descobri um outro lado, né? A paixão também pelo ensino. No Brasil, a gente tem limitações da pesquisa, infelizmente. Me deparei com a realidade da educação, um problema que nós temos nos atentado muito como indústria da mineração, várias outras engenharias têm percebido, o decréscimo no interesse dos jovens na área de engenharia, diferente de países como a China, que tem investido em várias carreiras de engenharia, por exemplo, engenharia de terras raras, sabia? Eles formam engenheiros de terras raras. E a gente, no Brasil, se depara com o contrário. Então, eu fui, pela necessidade até de progredir financeiramente, de carreira, eu fui mesclando o trabalho na academia com o trabalho na indústria, até que chegou um ponto que realmente eu tive que fazer a escolha e fui para o mercado fora da academia mesmo. Mas tive a felicidade de ser professora na graduação, na pós, no mestrado, orientei 11 alunos de mestrado também. E aí eu fui conciliando, fazendo essa jornada.
E qual que era a minha área principal de atuação? Processamento mineral. É uma das áreas dentro da indústria mineral que fica ali pós a lavra, pós a retirada do material do subsolo. A gente precisa dar algum tratamento, adequar características físicas e químicas para as outras indústrias que vão receber esse material, siderurgia, né, as próprias rochas, né, ornamentais ali, receberem esse material. Minha área é processamento mineral e atuei bastante, então, tecnicamente. E tive a oportunidade de ter uma empresa, de ser sócia numa empresa de consultoria, em que a gente trabalhava, né, com vários projetos de adaptação de circuitos de beneficiamento, melhorando as rotas, otimizando. E aí eu tive a oportunidade, então, né, final e agora, né, chegando próximo aqui, de ir para o IBRAM, um contexto bem diferente. E fui. E aí eu abandonei, eu tive que também fazer essa escolha até pelo volume, pela demanda. Cheguei até o IBRAM como coordenadora de assuntos minerários. Entrei e hoje eu sou gerente de assuntos minerários. E lá no IBRAM eu falo que foi a minha outra universidade, a minha outra pós-graduação, doutorado, enfim. Porque a gente chega num contexto de lidar com vários stakeholders, muito mais stakeholders do que antes, e praticamente todos eles, né? O IBRAM traz essa grande oportunidade de interação com as empresas, poder público, academia, sociedade e organismos internacionais, né? Então, a gente ali, né, e pela formação, acaba que eu estava te falando um pouquinho antes, né, sendo muito transversal e atuando ali nas várias frentes. Então, cheguei hoje assim, como gerente de assuntos Muito minerários. boa. Você já pincelou um monte de assuntos interessantes aí na sua fala que a gente vai puxando o fio e vai evoluindo. Só que antes, queria que você falasse um pouco sobre a atuação do IBRAM. E aí, conectado a isso, como é que foi essa sua transição da parte mais técnica para uma parte mais de articulação, como você mesmo falou, de integração com diferentes stakeholders e tal? Sim. Isso vale até, eu gosto até de compartilhar bastante com os alunos, com a turma que vem vindo aí, até para despertar neles o interesse, motivar e trazer oportunidades mesmo, né? Porque temos várias iniciativas e demandas em curso que estão precisando muito de mão de obra e a gente tem uma escassez. É o que eu estava falando da questão da educação. Mas o IBRAM a gente é tido como porta-voz da mineração. Somos o porta-voz da mineração brasileira. O papel principal do IBRAM é a defesa, a nossa missão é a defesa dos interesses do setor. Qual setor, quais interesses, né? Os interesses atuais muito alinhados a melhores práticas internacionais voltadas para as questões socioambientais, né? O foco muito nesse contexto. Então, a gente tem essa missão dessa defesa. Então, essa é a nossa missão, o advocacy, né? Digamos assim. Então, a nossa interlocução é muito forte. Hoje, a gente tem fortalecido muito o diálogo e a aproximação com o poder público. Eu estou falando das esferas governamentais. Por que isso? Nós temos o IBRAM se diferencia de várias associações que também representam o setor na área da pesquisa mineral, em outras frentes também. Mas o IBRAM, desde a sua origem, né, em 1976, ele se fortalece através da base técnica. Então, dentro do IBRAM, nós temos diversos trabalhos consolidados, grupos, né, vários atores trabalhando diariamente com a construção e análise, produções embasadas tecnicamente. Então, são as diversas áreas da engenharia de Minas, da geologia, do meio ambiente, técnicos, grupos técnicos, que constroem toda a nossa base de constatação, de diagnóstico do setor e que a gente entrega, troca, mostra, dialoga com esse poder público. Por que a gente tem intensificado isso cada vez mais? Desde então que o IBRAM foi criado, a gente percebe
a necessidade de um país com dimensão continental, com potencial mineral gigantesco, não ter uma política de Estado e não uma política de governo, mas uma política de Estado para um setor primordial para o desenvolvimento do país. E essa ausência dessa política de Estado, ela nos enfraquece, faz com que a gente perca competitividade internacional. Então, desde sempre, a gente se embasa nesse todo esse arcabouço técnico para esse diálogo, pleiteando isso. A gente precisa caminhar o mais rápido possível, porque já perdemos tempo, para a política de Estado. Então, o IBRAM trabalha, esse é o IBRAM, né? E agora a gente tem fortalecido o diálogo, conseguido, tem uma longa jornada, estamos longe aí de conseguir, de estar perto aí de países que estão à nossa frente, como Canadá, Austrália, tradicionalmente mineradores também, que avançaram. E a gente tem intensificado isso porque dentro desses ciclos que nós falamos aí da mineração, a gente tá percebendo agora, pode até não ser um ciclo econômico de oferta e demanda, mas nós temos uma questão geopolítica crítica agora, muito discutida, que são os minerais críticos em discussão. E se a gente não aproveita esse momento e a gente olha e se estrutura, novamente nós vamos sair fora do jogo, de novo, mundial, em termos de gestão de aproveitamento dos nossos recursos. Então, a gente tem fortalecido muito o diálogo dentro do governo, com a Frente Parlamentar da Mineração, que foi criada recentemente. E diferente do agro, que tem uma bancada ruralista já fortalecida, o nosso agro se solidificou, consolidou no Brasil e cresceu graças a essa articulação política, a construção, a presença nos plenários, no Congresso, Câmara, onde for, lá nos nossos poderes legislativo, executivo e judiciário, desse diálogo, entendimento do que é essa indústria. Então, a gente tem se fortalecido nessa linha, tentando ganhar esse espaço que a gente não teve, que o país precisa. Então, um momento em que se fala da transição energética necessária para a gente ir para um mundo menos emissor, ela é necessária. Sem minerais, a gente não consegue fazer isso, porque a gente precisa da tecnologia para essa produção com menor emissão. Então, a gente precisa aproveitar esse momento. A sociedade tem percebido a necessidade. Então, é um momento de mostrar para comunidades, sociedades como a nossa, que tem uma resistência a aceitar a atividade, a entender, porque não entende, não compreende a talvez essência. ver só os riscos ali, o lado ruim que é colocado, né? Sem entender o contexto. Exato. Então, ela é um momento da gente mostrar, de fato, a mineração, a sua importância, os caminhos que o próprio setor tem seguido e que a gente também precisa seguir. Ou seja, existe talvez uma oportunidade grande do nosso lado, pelo contexto geopolítico de transição energética, que eventualmente a gente pode deixar essa oportunidade passar. O que você entende que a gente poderia, né? E acho que vocês estão fazendo essa articulação, né? Como o IBRAM, como uma associação, mas que boas práticas que existem de movimentos lá fora e que ela está sendo executada que eventualmente a gente poderia trazer para dentro de casa para articular melhor e para aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu como rochas, como todo o contexto de material que o Brasil tem. O que você acha que a gente poderia fazer diferente? Você falou uma coisa assim que eu acho que é o básico, copia e cola. O que eles estão fazendo? Né? Vamos olhar. E aí olhar para quais países que têm modelos que a gente percebe e percebe a liderança. Duas nações e um grupo de nações. Eu vou citar a China, vou citar os Estados Unidos e vou citar a União Europeia. Tá? A China, a gente tem, lá atrás, né, quando a China teve o seu contexto histórico e plena decadência, tanto de reputação quanto econômica, mas eles usaram o que eles tinham, inteligência e união, e construíram um planejamento e colocaram em execução.
e entenderam o tempo que era necessário e o esforço que era necessário. Nós vemos uma nação unida, uma potência, e ela não chegou até aqui. A gente assiste essa China hoje, não é resultado de uma fotografia do agora. É uma fotografia de toda essa decisão que eu resumi aqui bastante. E que ela está partidária e está de longo prazo, né? Os planos da China Exato. são de longo prazo. Exato. E o que ela percebeu? E ali a base de todo esse planejamento. Os seus recursos naturais. E ela sabia, nesse seu planejamento, alguns alvos onde ela queria chegar, em termos de gestão desses recursos e do seu crescimento. Então, quando a gente fala dos recursos naturais, a China também é um país de dimensão continental e que também tem grandes depósitos e grandes reservas minerais. Não com qualidades como as nossas. Nós temos vantagens, assim, comparando isso, vantagens. Mas ela percebeu que apenas aqueles seus recursos não seriam necessários apenas para todo o crescimento que ela almejou, que ela planejou, e educação, conhecimento, tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. Então, ela investe fortemente. A gente pode já citar o exemplo da própria cadeia de terras raras. Ela detém o conhecimento do refino. E que vários países detêm reservas, como o próprio Brasil, e não detém a cadeia, o domínio da tecnologia e do conhecimento para fazer esse refino. Então, ela construiu todo esse conhecimento, ela construiu e é um recurso dela. Não é apenas recurso material que a gente deve se atentar. Então, veja que aí a gente perdeu muito tempo. Lá atrás, quando ela estava fazendo isso, nós perdemos muito tempo, ficamos para trás. E aí ela começou a ter demanda para fora de minérios além do que ela detinha e começou a desenvolver acordos geopolíticos, né, fornecedores, clientes, cadeias comerciais e desenvolve conosco. Somos um importante fornecedor de minério de ferro. Porém, entra no jogo uma Austrália, que está 3 vezes mais perto do que a China, do que nós. Aí vai pagar um frete muito mais barato, vai chegar mais rápido. E o Brasil, em um dado momento, ali aproximadamente 2004, o Brasil era o primeiro produtor de minério de ferro mundial. E ele a Austrália passa rapidamente a gente na curva. A gente produzia cerca de 400 milhões de toneladas ano. Continuamos a produzir 400 milhões de toneladas ano. A Austrália produzia menos de 100 e hoje ela produz cerca de 1 bilhão de toneladas ano. E a estratégia, a Austrália segue uma linha de esse recurso que ela entrega, o minério bruto, ela retorna isso desenvolvendo o país, desenvolvendo outras cadeias tecnológicas, enfim. Os Estados Unidos e a União Europeia que eu citei, aí com outro olhar, um olhar de oferta e demanda de recursos, a União Europeia é o único continente que vem com decréscimo da produção mineral desde os anos 2000. A produção ela é negativa, menos 40% aproximadamente, o decréscimo da União Europeia. Os outros, da Europa, perdão, os outros continentes todos têm crescimento da produção mineral. A União Europeia, assim como os Estados Unidos aí talvez na década de 80, a União Europeia também ali nos anos 2000, já fizeram uma análise, um diagnóstico de quais seriam recursos para a segurança do país. Quando fala segurança, não só militar, segurança comercial, segurança tecnológica, recursos. Numa estratégia de longo prazo. Exato. E eles listam, fazem um diagnóstico. O que a gente tem de recurso, o que a gente não tem. E quais recursos materiais são recursos para tecnologias futuras. Faz um diagnóstico e lista o que é crítico, o que é estratégico. Eles têm essas listas desde essas datas. Nós vamos olhar para listar isso agora. Começamos a definir o que é crítico, o que é estratégico, agora. Então, veja que esses países já tinham esse olhar de política de Estado, de gestão dos seus recursos, de olhar. Então,
resumindo, copiamos e colamos o quê? Perdemos o tempo. Nós precisamos acelerar. O nosso presidente Raul Jungmann fala, ele faz uma analogia, né, com um presidente nosso que falava 50 anos, em né, cinco. em Em 5. cinco. Nós precisamos fazer isso, porque agora a gente já tem uma China bem consolidada em termos de conhecimento, bem avançada, os países já com essas políticas definidas e estratégias comerciais bem definidas, e a gente mal temos o nosso subsolo mapeado. Nós temos cerca de 27% do nosso território mapeado numa escala razoável, não a ideal. 27%. 27%. E 4% na escala ideal. E desses 27, tendo talvez as maiores reservas de minério de ferro, de Exato. terras raras, né? Ou De seja, outros metais, de outros minerais críticos, de outros bens. Então, assim, a gente precisa verificar como acelerar, mas copiando isso. Conhecimento, investindo em educação, conhecimento. A gente precisa verticalizar. Verticalizar é o único caminho. Esses outros países que tradicionalmente mineradores, o que eles fizeram e o que a gente precisa copiar e fazer é receber esses recursos dessas vendas, sejam elas do produto acabado ou dele não acabado, e retornar e converter isso em crescimento tecnológico e de conhecimento. E a gente, necessariamente, para verticalizar, a gente precisa de políticas de industrialização que não sejam só papel, que elas sejam eficazes. E que a gente tenha um ambiente jurídico atrativo para trazer forças externas. Nós precisamos do investidor atraído pelo país. Então, nós temos um contexto de insegurança jurídica em várias esferas, falando da mineral, na questão dos aspectos minerários, dos direitos minerários e nos aspectos ambientais, que estamos numa oportunidade caminhando bem na questão da reforma ambiental. Não ideal, mas caminhando. Então, nós precisamos olhar para esse contexto e acelerar e melhorar esse ambiente de atratividade, promover incentivos para que se instalem, venham, né, esses investidores e também quem já está aqui tenham onde financiar, como financiar. Então, as linhas de financiamento também. E investir em educação e pesquisa. A gente precisa fazer isso rápido, essas bases todas ao mesmo tempo. Não é pouca coisa para fazer, mas ou é assim, ou a gente continua perdendo essa perdendo a oportunidade. competitividade, igual perdemos lá atrás, e não é por falta de recurso o minério de ferro. Nós somos o segundo, pelo menos, em reservas de minério de ferro no mundo. Pois é. E somos o segundo em produção. Mas veja o que perdemos quando tem uma potência, uma grande oportunidade de demanda. De demanda, né? E se a gente não aproveita esse momento para alavancar e desenvolver. Boa. Entendendo esse contexto todo aí que você trouxe para a gente, realmente uma aula de contexto, é sensacional. E conectando com o nosso tema da oitava temporada, quem faz junto entrega diferente. Ou seja, trazendo uma colaboração para a mesa no que tange a articulação com os stakeholders, né? Todos na mesma mesa para um objetivo em comum. Quais ações a gente pode fazer para que a gente mude esse contexto ou traga esse contexto no nosso mercado aqui? Nessa linha de colaboração, você colocou bem aí esses stakeholders, setor privado. Eu acho que olhando esse olhar, fazendo essa analogia com a colaboração e os stakeholders, e um modelo que funciona bem na China, como eu citei o exemplo. Aqui a gente precisa, para acelerar, eu acho que um dos caminhos, a colaboração, vai ajudar nessa aceleração necessária. Colaboração entre quem? O poder público. Por isso, dessa iniciativa, a gente entende que o setor privado pode auxiliar e muito, e deve. Somos quem opera, somos quem conhece o negócio para levar bem para esses políticos, os nossos líderes, né? Levar um pouco da realidade
sensibilizar, então levar o conhecimento para compartilhar, para fazer junto, academia. Então, todos os stakeholders, essa colaboração aí, ela é primordial agora, nesse momento, para a gente construir essa política de Estado. Mas a gente pode olhar, e aí eu acho que essa é uma fotografia macro, aí, um exemplo macro que você pediu, para, né, quem faz junto, entrega diferente, olhando como país, como nação, então, para a gente ser diferente lá fora, e de fato a gente se tornar a potência que a gente pode ser, né, já somos, com todas essas dificuldades. Vale lembrar que o Brasil é líder no nióbio, em conhecimento da cadeia do nióbio. E uma própria empresa que desenvolveu isso. Ela foi fundamental ali, tem uma participação do governo do estado de Minas em algum momento, mas a própria iniciativa privada é um dos protagonistas no desenvolvimento desse conhecimento para um produto que foi descoberto, não tinha aplicação, a empresa desenvolve a aplicação, descobre a aplicação e vai e desenvolve uma cadeia inteira. Então, já entregamos ferro-nióbio, um produto acabado. E, então, quando a gente olha, né, e percebe o que cada um consegue entregar de bom, e quando a gente une isso, e aí o Brasil tem, embora perdemos esse momento do ferro, mas continuamos vice-líder aí. Sim. E nós temos uma diversidade, pelo território ser grande, e a geologia, a gênese, ela nos favoreceu fortemente. Nós temos uma diversidade mineral muito grande, diferente de alguns países, da maioria dos países, que vai ter um ou outro grupo mais de maior reserva. Mas nós temos desde o próprio fosfato, fundamental, depois eu volto para falar para a questão dos fertilizantes aí, que também é fundamental para a gente. Mas a gente tem a grafita, estamos aí nas primeiras posições, o próprio níquel, o próprio cobre, o nióbio que eu falei, mas indo para outros minerais, como o próprio caulim, a bauxita para o alumínio. Enfim, o Brasil ele tem uma posição lá fora reconhecida. Diversificado, né? Diversificado e com potencial, mas o potencial não todo é ainda conhecido. Então, a gente precisa, aqui dentro de casa, fazer o dever, unir, fazer essa colaboração, e aí a gente entrega diferente lá fora. Né, olhando para isso. Agora, e para o próprio negócio da mineração aqui dentro, e olhando para as empresas e para o próprio negócio, né, para o próprio desenvolvimento do setor, obviamente. Nós temos várias empresas de destaque na mineração que são de capital nacional, temos as multinacionais, né, as empresas de capital aberto, mas a gente tem várias frentes aí que têm se mostrado, indústrias como a mineração, que tem impactos, né, muito imediatos e visíveis no meio ambiente, mas que isso não significa que é a indústria que impacta mais, não é isso. Mas pela sensibilidade social e agora muito a mídia, muito fácil, né, é uma das indústrias que causa mais esse incômodo. Mas a gente tem percebido como que a colaboração traz grandes resultados para o setor como um todo. O que acontece com uma, de bem ou de mal, como que isso afeta todo o setor, todas elas. Exemplo clássico são os rompimentos. Os rompimentos que tivemos de barragens, eles impactam o setor como um todo, impactaram o setor como um todo. Mas, da mesma forma, os ganhos das lições aprendidas nesses casos, e em casos também de desenvolvimento de cadeias, como eu citei do próprio nióbio, também impactam o setor como um todo. Quando a gente se aproxima, vai nas regiões ali de Araxá, que é onde estão instaladas, tem as maiores reservas de nióbio, nós percebemos como que a população, a comunidade ali percebe a atividade de forma diferente de outros locais. Trazendo desenvolvimento, trazendo exato. prosperidade para a região. Isso. E o que traz, então, resultado? Então, é uma primeira constatação. O que fazemos, né, o que uma empresa faz, muitas vezes os resultados não são só para ela, é para um setor como um todo. E o IBRAM, como tem mais de cerca de 300 associados hoje, tem sido um palco, um ambiente
para a gente trabalhar muito em colaboração, cada vez mais, Aham. em várias temáticas. Eu dei 2 exemplos, o do rompimento e o do desenvolvimento tecnológico. E aí, para o próprio IBRAM, e trazendo as 2 temáticas também na mesma linha. O positivo, a gente tem o Mining Hub, estava Sim, que falando. falamos da colaboração e de Exato, cooperação, né? exato. E o mining, ele funciona como? O mining é uma iniciativa que nasce dentro do IBRAM ali, o setor percebendo o crescimento da inovação e a inovação como sendo uma peça-chave ali para o futuro de todas as indústrias do nosso dia a dia, mas para a mineração, o que é inovação? E aí a gente começa a desenvolver debates, nasce o Mining Hub, que cresce muito forte e que aí ganha até uma independência, né? O Mine hoje é uma instituição ali, está ali com a gente, mas ele tem as próprias pernas. E é o trabalho colaborativo. Como que ele funciona, basicamente, para não me adentrar? E eu falo para vocês convidarem a turma do Mine para vir aqui. Isso, dou a Leandro, dica. Já, o Leandro já veio, o Leandro Ah, veio. ótimo. Já teve. Bacana. Então, Foi. pronto. É. Então, vocês viram que ali o ambiente de colaboração é dividindo os desafios, Sim. que várias empresas ou uma coloca assim, olha, eu tenho esse problema, não tenho solução. Não consegui achar, investiguei. É incomum ao mercado, né? Aí a outra percebe e fala assim, não, eu achava que o problema era só meu. É. E aí percebe-se o problema de várias e vão buscar soluções aí com cabeças de fora. Ou as próprias cabeças de fora trazem, olha, eu tenho uma solução. As empresas olham, opa, Eu tenho esse problema. isso aqui funciona. E ali, a solução quando vem, ela vem para todos. Sim, No Mine, sim. o modelo de trabalho é bem colaborativo nessa linha, e inclusive com as startups que vão e levam as soluções. E aí, então, esse é um exemplo da tecnologia, do trabalho colaborativo, e que as empresas que estão ali associadas ao Mine ganham muito. Elas têm, aí, alavancada em termos dos próprios, das próprias operações, dos ganhos operacionais, de segurança, enfim. E a outra linha que eu tenho atuado muito, falei para vocês aqui, que é nessa parte da disposição de rejeitos. Pós-rompimentos, a gente tem uma mudança muito grande no Brasil de regulamentação, né? Revisitando mesmo o que está errado, o que não está legal, o que precisa. E o Brasil se coloca hoje como uma das referências mundiais, talvez o líder aí, em termos de arcabouço legal na disposição de rejeitos, na legislação de barragens e para além, tá? E tem vários itens que mudaram. Nós temos uma legislação hoje que traz diversas obrigações para os empreendedores, né? Que vários já até tinham essas implementações, por exemplo, centro de monitoramento. Isso que eu te pergunto, quais foram essas boas práticas que, essas lições aprendidas que a gente teve nos rompimentos, que hoje estão estabelecidas que o Brasil é, né, uma boa prática? Se puder compartilhar com a gente, né, o que tem sido feito? Sim, o primeiro ponto foi, o Brasil é o único que proibiu o alteamento e a construção de barragens a montante, que foi os 2 tipos. Então, o Brasil, ali, ele coloca isso e, ao colocar isso, ele fala que não pode existir mais barragens a montante. A nossa política, né, de segurança de barragens, a lei nacional, ela traz essa imposição. E o que a gente vai fazer com as que tem? Descaracterizar, é algo inédito, é uma tecnologia, um conceito diferente. Então, a gente já lidera um exemplo aí para você. E, ao fazer essa descaracterização, né, hoje, se eu não me engano, a gente está com 50 para descaracterizar. Várias já foram descaracterizadas. Ao fazer esse processo de descaracterizar, as empresas tiveram que, algumas barragens com os seus níveis de emergência, tais que na legislação, uma das mudanças e referências, por exemplo, é proibir a presença de operador ali, num dado limite no contorno, por questões, né, de segurança. E aí, mas claro, tem os contextos, porque a estrutura precisa ser mantida e gerenciada. E aí vem inovações, como, por exemplo, veículos, máquinas operando remotamente. Não tripulados. Não tripulados.
né? E aí a gente traz uma série de inovações, salas, né, de operações remotas. Então a gente lidera muito em termos de tecnologia nessas condições estabelecidas pela legislação. Por exemplo, quando a barragem entra no nível 2 de emergência dentro da legislação, tem um quadro, a classificação, tem a forma de fazer, a Agência Nacional de Mineração faz isso. E quando a barragem entra nesse nível, por exemplo, não pode ter pessoas, as pessoas têm que ser removidas. Por segurança, elas têm que ser removidas quem está na área de inundação, na mancha de inundação, elas têm que ser removidas. Também é uma inovação. A exigência do centro de monitoramento 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, em estruturas que se encaixam no critério para ter, são estruturas que têm pessoas nas AS, que a gente fala que é a zona de autossalvamento. Então, são aqui alguns exemplos dessas inovações que se diferenciam e trazem. E aí, fora a questão dos simulados, que aí eu vou entrar, da questão das entregas das documentações periódicas, as declarações de estabilidade, as declarações de conformidade, os relatórios de operacionalidade do plano de ação emergencial. E aí a gente tem todas essas exigências, né, que vieram nesse período, 2015 ali, 2021, e a gente ainda está, a própria Resolução 95 ainda está agora ela entrou novamente em revisão. Fantástico. E indo nessa visão que a gente traz mais segurança, né, e perenidade para o negócio, né, que é isso que a gente está colocando aqui na mesa, mas no contexto, igual você trouxe, né, que o Brasil, talvez, ele não é que ele perdeu o protagonismo, mas ele perdeu uma oportunidade perante, por exemplo, a Austrália, né? Você falou que a gente era 4 vezes maior que a Austrália e hoje a gente talvez está menos da metade. Como que fazer uma mineração segura, mas ao mesmo tempo que a gente consiga avançar em projetos? E é um ponto que a gente traz muito na mesa, é o time to market. Se a gente olha o tempo de implementação de um grande projeto de capital, né, e é onde a Verum entra, talvez a gente tenha oportunidades na mesa, que passa muito a gente fala por colaboração, integração, mas quais são que lições que a gente pode trazer nesse contexto que a gente tem um ambiente, sim, que a gente precisa de mais regulação por causa de segurança e previsibilidade, mas que, ao mesmo tempo, isso não vira uma burocracia ou talvez um desentendimento, né, do proprietário, né, do owner, de como fazer isso, né? Então, como fazer esse desenvolvimento mais sustentável, garantindo mais segurança? O que você entende nesse contexto que a gente poderia fazer diferente? Vamos lá. Talvez vários pontos. Difícil, né? Grande, mas, enfim, como é que a gente traz isso para a nossa audiência, né? Sim. A gente tem... eu trouxe aqui exemplos e a gente tem que ter orgulho de falar e expor essa liderança que o Brasil alcançou aí na questão de disposição de rejeitos. A gente recebi visita da diretora do ICMM em julho passado, visitamos operações da Vale, aqui das obras de descaracterização, esse centro. E a gente, sempre que a gente recebe, a gente vê a surpresa. E eles ficam, assim, surpresos e assim, abismados com as dimensões e os investimentos que estão sendo feitos, a dedicação que está sendo feita a essas áreas. Esse é um ponto, a gente tem que se orgulhar e continuar nessa linha. Agora, isso não significa que a gente tem que ter um ambiente complexo regulatório. Por que eu estou falando isso? Um ponto de atenção e por que é importante a atuação de instituições como o IBRAM e outras organizações também, próximo aos órgãos fiscalizadores, os reguladores. A gente ainda, por mais que a gente se tornou liderança e tem avançado sendo exemplo, a turma lá fora olha e fala assim, olha, legal, máximo, mas a gente precisa fazer estudo. Esse é isso que vai trazer a segurança? No nosso contexto, é necessário, ser muito importante, até para retomar a confiança no ambiente de negócio, nas operações,
no próprio setor. Então, a gente precisou de a poeira baixar, é a gente consolidar mais um degrau, Novos mostrando padrões, que não tem... procedimentos. O negócio em si, e apenas o lado financeiro, ele passa a não ser a primeira linha, o primeiro olhar, nesse momento que a gente vivencia. Mas trazendo até mesmo esse contexto regulatório relativo a estruturas de disposição de rejeitos. Nós temos uma complexidade e grandes dificuldades ainda, causadas pelo excesso que foi... a gente chegou nesse patamar, nessa liderança, mas a gente acabou trazendo excessos também nessas legislações e complexidades, a ponto de o Estado de Minas ele tem a sua legislação estadual, a Política Estadual de Segurança de Barragens, publicada um mês pós-rompimento de Brumadinho. Um mês pós. E nós temos a legislação federal revisitada, ela já era de 2012, mas ela precisava, pós-rompimento de Brumadinho, ela foi revisitada e ela foi publicada em 2020, se eu não me engano, novembro. Ou seja, um ano e alguma coisa depois. A agência veio pós-rompimentos também com as resoluções, enquanto a legislação nacional não saía. Ela veio suprindo, esclarecendo procedimentos que os empreendedores deveriam tomar. Com isso, a gente tem, até no IBRAM, eu faço uma apresentação e mostro a linha do tempo de legislações e o volume de legislações que saíram versando sobre disposição. E aí nós temos coisas ainda não resolvidas. Nós temos preocupações, oneramos muito sobre os empreendedores em vários aspectos, e temos procedimentos ainda que não foram... a gente não conseguiu aprovar, ter concluídos vários planos, por conta do próprio imbróglio que a legislação causou. E ela não soluciona. E aí, eu estou trazendo isso, sei que a sua pergunta é o que o empreendedor, né? Mas eu estou trazendo uma realidade que ele tem hoje, que ele enfrenta e que ele precisa investir ali nos seus escritórios, no seu suporte jurídico, para ir contornando o que a gente ainda não conseguiu solucionar. Esse é um primeiro ponto. E olhando do ponto de vista operacional, as empresas caminharam muito e os empreendedores que ainda não estão, que estão ainda aguardando para ver se algumas tendências, se pontos da legislação que ainda estão duvidosos e que não estão solucionados vão se solucionar, mas tem coisas que assim, são caminhos sem volta. A própria interação com a comunidade no território e o próprio olhar do empreendimento, da segurança daquele empreendimento, da gestão dos riscos relativos àquele empreendimento e executar isso em conjunto com os stakeholders do território. Sim. É algo que a mineração, tradicionalmente, o fazia de forma muito distante. Tradicionalmente, no Brasil, nós não tínhamos essa proximidade do diálogo contínuo. E isso, essa parte de relacionamento para o negócio, ela é primordial. É um caminho sem volta, por isso que eu digo, né? Então, E vai mudando essa licença para operar ali, né? exatamente. Ela é a licença. Né? Você vai obter ou não. Sim, sim. Então, o investidor, o empreendedor, a empresa de mineração tem que estar atenta aos seus territórios. Essa em virtude dos rompimentos, se mostrou como que a presença da atividade num território, o primeiro olhar, a primeira boa relação que deve ser estabelecida daqui para frente, pós os rompimentos, num mundo de grande atenção para o que está acontecendo com o meio ambiente, com os eventos climáticos que têm acontecido de forma extrema e está saindo um pouco fora das previsibilidades que a gente fazia, como que é importante a interação com essas comunidades, com esses stakeholders locais. Isso tem impacta muito os negócios. Esse é o ponto de atenção que eu acho que aí eu trazendo aqui pela minha experiência,
para trazer para o negócio, olhando para os riscos do negócio e os resultados. Porque a gente tem observado as licenças, alguns casos de dificuldade na obtenção de renovações de licenças já obtidas, mas das dificuldades nas renovações. O impacto que isso causa, né, lá nos retornos, pelos atrasos, os investimentos necessários para trazer os escritórios, o suporte legal. Sim. Os litígios decorrentes de relacionamentos, esses são os litígios que a gente tem preocupado cada vez mais e que tem sido uma linha, uma tendência. Uma demonstração disso foi os desdobramentos na regulamentação também, que vieram pela lei dos atingidos, né? A lei dos atingidos de barragem, legislações correlatas às pessoas, relativas aos direitos de pessoas que estão nesses ambientes. E as garantias também, a gente vem evoluindo em legislações, e aqui no Estado a gente já tem a caução ambiental, que são as garantias financeiras que vieram. Aí teve as várias discussões das modalidades, seja por seguro, seja por caução mesmo, né, depósitos, enfim, mas que a partir de agora estão presentes, vão estar presentes cada vez mais nos negócios. E a relação bem estabelecida no território, aí eu estou falando de quem no território? Tanto as pessoas que lá vivem, quanto as defesas civis, o poder público que lá está. Uma das implicações que sempre existiram, mas ficaram mais fortes e ênfase na legislação atual, foram as legislações relativas à elaboração dos planos de ação emergencial. No caso de mineração, de barragem de mineração, PAI-BM. E, na hora, por que existe um plano de ação emergencial? Para que se esteja preparado caso aconteça um rompimento. Quem atua, como atua. E essa parceria com a Defesa Civil, ela é fundamental, porque o empreendedor, na hora de uma ação, quem tem a expertise de atuar num resgate, numa orientação, é o próprio órgão. Mas o empreendedor, ele tem as suas obrigações legais. Isso tem que estar bem articulado, bem programado. Isso gera um conforto quando a população percebe que existe sinergia entre eles, traz segurança para a população se engaja mais. Então, nessas linhas, eu dei um exemplo do PAI-BM, mas é claro que isso se estende à operação de forma geral. E fazendo analogia no começo, quando a gente falou em relação de boas práticas, né, a gente tem um planejamento para mitigar esses riscos, né? Que no final do dia, se acontece, o que vamos fazer? Você não pode esperar ali acontecer para fazer. E outro ponto que você falou de colaboração que é importante, né? Se a gente não tem entidades igual o IBRAM, o próprio Mining Hub, para colaborar no ambiente de competição, como é que a gente conseguiria levar um tema tão complexo hoje? Sim, a gente precisa de regulação, mas ao mesmo tempo a gente precisa de trazer, né, que é um pêndulo, né? Talvez a gente fez um pêndulo agora para né, mais restritivo, que é necessário, mas o que a gente agora tem de excessos e para trazer mais competitividade. Então, no final do dia, é trazer progresso com responsabilidade, né? Então, como é que a gente consegue trazer isso? E nessa ótica, o que você entende, né, olhando para o futuro, qual que é esse futuro da mineração que a gente persegue? Num contexto que a gente já falou aqui, né, existe transição energética, existem efeitos climáticos que estão acontecendo, que eles impulsionam a transição energética, existe um ambiente de regulação que ele traz, né, perenidade do negócio, mas ao mesmo tempo ele traz restrição que eu tenho que olhar. O que você vê, né, para esse futuro da mineração e quais, aí olhando para a gente dentro de casa também, que a gente tem esse protagonismo, ainda mais Minas Gerais como estado minerador, né? Que a gente poderia trazer para a mesa ainda mais impulsionar a nossa mineração? Acontece que a gente percebe, tem as oportunidades para o próprio setor, como um próprio fornecedor dos materiais para toda essa transição necessária. Ele é um ator fundamental para esse fornecimento. Mas ele é também uma indústria que também é emissora, que também tem feito o seu papel na descarbonização das suas operações. Certo? Sim. Então, ela vem. E essa mineração do futuro, olhando só para essa questão da transição, emissão, é isso, né? E aí a gente aproveitar e fazer a gestão. Mas quando a gente olha
para o território e olha para o... Porque a mineração ela tem essa característica, rigidez locacional. Sim. Ocorre o Ali depósito recurso... tá ali. Exatamente. E por que é importante, aí olhando num contexto de negócio, num contexto de oportunidade dessa demanda que vai só crescer por minerais, e para que as pessoas entendam a importância da mineração, mas que tenha uma relação saudável nos territórios e uma mineração do futuro, que é uma mineração sustentável. E aí eu digo que é uma mineração bem, como é que eu vou dizer assim, bem ligada às pessoas e ao meio ambiente. Essa conexão ela vai se tornar cada vez mais forte. Não só porque a mineração é importante para fornecer esses bens, mas olhando para o próprio território. Por que eu falo isso? Por que eu coloquei esse ponto? Quando a gente olha um contexto de transformação, não de transformações, o planeta está, gente, desde que ele surgiu. Então, assim, mudança sempre, a mudança ocorre todo dia. Mas a gente tem os eventos climáticos extremos. Tem 2 pontos importantes. A gente vê os desastres naturais cada vez em maior número. E aí, você falou de um ponto, prevenção. Eu citei o plano de ação. O plano de ação é uma das coisas importantes de se fazer no território, de ter a relação empreendedor, comunidade e defesa civil. Mas as ações de prevenção, de entender aquele território, de estar preparado, ela não vai estar só no plano. Tem que existir toda uma cadeia da prevenção, do preparo para a ação, da mitigação caso aconteça, da resposta, da recuperação. Então, é um conjunto. Num contexto de transformação de muitos eventos climáticos, a gente olha comunidades suscetíveis a catástrofes. E o que a gente tem observado no Brasil? E que aí eu acho que a mineração ela está entrando como um aliado importante, levando o seu conhecimento, mas que não pode excluir a obrigação e o papel do poder público, né? Mas ela pode levar e cobrar, e estar junto, cobrando essa integração entre todos, na prevenção de desastres, no preparo para desastres. E aí, claro, porque ela tem negócios, ela tem empreendimentos, então ela precisa se preparar para desastres potenciais relativos aos seus negócios. Mas quando a gente olha desastres naturais, todo o território está sujeito a um desastre natural. Seja uma enchente, seja uma cheia, e agora seja seca, que temos observado. E aí a gente tem uma questão, transição justa. O que é essa transição justa? Quando veio a transição energética justa, quando veio esse termo, a gente que é engenheiro, mas a área fica mais resistente, mas eu fui entender como que é importante esse termo e como que é importante entender esse contexto. É um contexto de ninguém fique para trás, é um contexto de que a gente precisa se adaptar para um mundo de menos poluente e um mundo menos emissor, mas que isso envolva comunidades, as pessoas que também... E olhe para que todos tenham condição de participar e de migrar para esse mundo, né? Então, questões nos territórios sociais, a gente precisa pensar, trabalhar junto, estar ali interagindo cada vez mais. É inevitável, a mineração do futuro aí, ela tem que ser mais aberta e dialogar mais. Porque isso não é um papel nosso, as questões sociais. Sim. Mas onde nós estamos inseridos, em contextos territoriais suscetíveis a esses desastres, ou suscetíveis à violência, suscetíveis à fome, questões mais críticas, imagina para um investidor instalar uma operação e ter uma operação nesse contexto. Óbvio que isso impacta o negócio. É olhar para o negócio, tanto em termos da mão de obra, da segurança operacional, da chegada de insumos, da saída do próprio bem, da estabilidade ali, se tiver uma chuva e tiver uma interrupção, seja de energia, seja de água, aquela comunidade no entorno, como é que é o preparo da própria instalação, de quem trabalha próximo. Então, o olhar atento que a gente precisa ter cada vez mais, e aí para os territórios. Territórios, essas relações. Isso tem que estar inserido na matriz de risco do negócio dos empreendimentos, de forma muito evidente, de forma muito clara. Sim.
a gente tinha, mas eu acho que de uma forma mais subjetiva. Ela precisa ser melhor quantificada, é difícil, mas a gente tem que conseguir ir para esses caminhos. Fantástico. Vamos pro quadro Aconteceu no Gamba? Opa! Esse é legal. Vamos finalizar com Aconteceu no Gamba. Aí, Aline, a gente tem um quadro que é para você trazer alguma experiência que você tenha tido no Gamba, que pode ter trazido aprendizagem, ou um caso engraçado, alguma coisa que você leva para sua história que aconteceu no seu dia a dia aí de atuação. Eu vou trazer, assim, eu adoraria trazer caso engraçado, eu gosto. Mas eu acho que aqui, eu vou trazer o PROX, o projeto que a gente tem em parceria lá com a CEMIG, Bran-CEMIG. O PROX é um sistema, é um desenvolvimento, um sistema, uma ferramenta, que se desdobrou e acabou sendo um hub de colaboração fantástico. Que legal. Então, já que a gente está falando de colaboração de sucesso, e nós temos aí vamos para o 5º ano de trabalho junto, de colaboração. Hoje são mais de 25 empresas participantes da iniciativa. A gente está praticamente... O PROX tem cobertura nacional, mas a gente está evoluindo com ele, entregando. É uma ferramenta que a gente desenvolveu. Ele é para a gente, do setor privado, ajudando no plano de ação emergencial, com informações de riscos, informações territoriais, online, em tempo real das operações, e a gente conseguiu tem inserido no PROX outros riscos, não só os riscos de barragem, mas outros riscos territoriais. Hoje, 25 empresas financiam a iniciativa, e essa iniciativa ela é entregue gratuitamente para as defesas civis municipais. Ela funciona... É uma baita ferramenta para o pessoal da Defesa Civil fazer a gestão do território, Sim. porque aí eles têm todo um perfil só para eles, para fazer a gestão. A gente, tanto os empreendedores têm a obrigação de fazer o plano de ação emergencial de barragens, mas os municípios têm a obrigação de elaborar e terem os planos de contingência. Então, o PROX é uma baita de uma ferramenta para que esse público utilize, para fazer gestão, comunicar com a comunidade e fazer o próprio Plancom, porque nesse sistema eles conseguem fazer a inserção das informações territoriais, de cadastrar pessoas, cadastro socioeconômico, entender o território ali, mapear o território em relação a risco e fazer a gestão em tempo real, o tempo todo. As defesas civis trabalhavam, gente, com mapas impressos. Imagina. Acontecia alguma coisa, abria. Imagina isso. É um belo exemplo que você falou de integração, de trazer a comunidade para dentro, né, desse negócio. Exato. Né, fazer parte, né? Não ficar ali embutida. Que legal, que fantástico. E aí, caso, né? A gente sabe de casos de defesa civil que, na enchente, os mapas que ela precisaria para identificar pontos, bairros e tudo, foi na enchente o mapa. Então, assim, você tem um sistema, você acessa, né? Por mais que o computador daqui vai em uma outra estação, entra com login e senha. Está na nuvem. Exatamente. Que legal, exatamente. Parabéns pela iniciativa. E aí, Gustavo, o que foi útil para você? Bastante coisa, hein? Aprendemos bastante, Nossa, hein? Faltou lugar aqui para escrever. Hoje a gente fala de muita coisa legal. Eu falei no início, espero ter ajudado aí um pouquinho. Eu quanto fã de mineração, bom mineiro... Agora, no final, última coisa, eu vou trazer o que foi útil para mim aqui desse papo. Legal. E aí depois você fecha com o que foi útil para você desse papo. A gente sempre finaliza assim, o que foi útil para você, ou seja, o que te marcou, legal. foi interessante, deixar para nossa audiência. Você vai ver também. que para mim teve muita coisa útil aqui. O Gustavo, ele lançou agora o ChatGPT 5, o dele que é quase o 6. Em tempo real. Conversamos com a Aline Nunes, gerente de assuntos minerários no IBRAM. Falamos um pouco sobre a trajetória profissional dela. Ela trouxe no início que a mineração é um setor cíclico. E por que ela escolheu engenharia de Minas, né? Falou que é apaixonada pela mineração e apaixonada pelo ensino também. Falamos um pouco sobre o IBRAM, e o IBRAM é a porta-voz da mineração, como que ele é responsável por fazer essa interação dos stakeholders, principalmente junto ao poder público. Ela trouxe que a gente tem que olhar a mineração como uma necessidade política de Estado, ainda mais agora que a gente tem a questão de transição energética, minerais críticos. Falamos sobre
boas práticas de atuação que aconteceram China, Estados Unidos e União Europeia, então como a gente pode trazer isso para cá. E ela trouxe um dado interessante, 20% somente do território é mapeado, né? 27% do território mapeado. Falamos sobre atração de investidores e como que algumas questões impactam isso em segurança jurídica, questão dos aspectos minerários, que a gente tem que ter incentivo para que eles invistam mais na mineração. Falamos, obviamente, sobre colaboração, como que a gente pode acelerar isso e o poder público acaba sendo um grande ator nessa questão. Sobre a diversidade mineral que o Brasil tem. Falamos sobre lições aprendidas em cima de tudo que a gente já viveu na mineração. Falamos um pouco sobre disposição de rejeitos e legislação de barragens, inovações tecnológicas para a descaracterização de barragens, a importância da relação com as comunidades. Falamos um pouquinho o Bruno perguntou um pouco sobre futuro, transição energética, a mineração sustentável, que a gente tem que pensar mais em pessoas, mais meio ambiente. Ela trouxe uma questão que a mineração tem que ser mais aberta, dialogar mais. E, por último, o aconteceu no Gemba, com o caso do Hub de Colaboração, ferramenta junto com a CEMIG, que ajuda a Defesa Civil na gestão dos territórios. Falei que foi bastante coisa. Isso. Que baita episódio, hein? Bastante conteúdo ali, não é? Mas o que foi útil para você, Aline, poder compartilhar conosco também, né? No dia de hoje, primeiro te agradecer também, né? Por compartilhar, colaborar conosco. Que honra. Foi muito útil fazer conexão com tantas coisas, né? Porque no dia a dia, lá, a gente acaba... Momento tal, eu estou com foco, automático, trabalhando no Prox. Momento tal, minerais críticos, fazer a junção ali, unir as pontas. Sempre, aqui é aprendendo sempre. O que nós começamos falando, né? A gente todo mundo aí é tripulante na nave da vida, aprendendo todo dia. Aprendo uma coisa todo dia. E aqui, o que eu acho que foi muito útil, fazer essa junção do olhar. É como se eu saísse da bolha e olhasse para ela toda, né? Olhar para toda a mineração, com todos os desafios, ter uma visão bem geral e unificada de tudo que a gente está fazendo. Dar uma situada na gente. Foi muito útil para mim me situar aí num contexto tem hora que a gente se assusta. E muito útil... Um ponto mais específico é essa visão do negócio, né? Assim, esse olhar atento lá para o empreendedor, de fato, que está ali. O que entra na matriz de risco agora, a tendência de estar atento mais para risco. Sim, sim. E aí, quando a gente começa a conversar e refletir, a gente percebe... deu para perceber muito de forma mais enfática, essa questão do olhar para o negócio e fazer essa conexão e estar mais ligado aí com a comunidade, de fato, com as pessoas. Que bela maneira, muitas oportunidades na mesa. Estreamos com tudo a 8ª temporada. Que 8ª temporada fantástica. Primeiro episódio de 87. Primeiro de 87. Essa temporada tá um pouquinho menor, a gente deixou ela ali. Mas 2026, eu falei que ia ser com né? tudo. Bom demais. Salve de palmas pra gente terminar. E aí, pessoal, vamos junto. Bora! Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.